É engraçado, né, porque as pessoas me veem na política e acabam meio que apagando um pouco a história, né. Eh, Isso predomina no olhar das pessoas. Então, veja, essa sexta-feira teve a festa de aniversário e o lançamento da pré-candidatura, e foi postado um vídeo, né, eu tocando bateria. E nos comentários, eu fui olhar todos, eu sempre olho muito, e muita gente dizia: "Eu não sabia, eu não sabia, eu não Sério? sabia". É, e é uma coisa que eu comento até bastante, mas muita gente se surpreendeu com o fato de eu ser baterista. Então não é assim tão conhecido, né, é engraçado. É um pouco interessante, porque, é na verdade uma informação que tá inclusive no teu site, né. Exatamente. E Tá na isso cabeça do Instagram, tá na cabeça do Face, tá na cabeça pois do é, sa e as pessoas acho que não olham. isso Ou chama não acreditam, né. pode ser Às também. vezes tem uma negação, assim, né, acho que é uma informação A na era da fake Jandira é news baterista, é na era da verdade. fake news as pessoas acho que imaginam Ah, mas que tá é no teu mentira. perfil lá bonitinho, É. verificadinho, pá, não sei o quê, dá pra acreditar. O que me chama a atenção também é que, não sei, você diria que as pessoas pesquisam um pouco sobre seus próprios candidatos? Porque, ó, numa pesquisa, eu só... Ó, a primeira coisa que eu fiz, Jandira Fegali, aí tem o teu site. Eu cliquei no site, tá lá no site. Isso, Tem informações sobre vários passos da tua vida lá no site, né? exatamente. Então, assim, as pessoas não saberem, por exemplo, que você é médica ou que você é baterista e tudo. Pô, você, inclusive, tu é irmã do cara do Roupa Nova, que a minha sogra Do é Ricardo fã pra Fegalha. caralho. Ela é É. muito. Cara, ó, é Roupa Nova e. Quem mais que ela escuta lá pra caralho? Aquele cara do Planeta Água. Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. É Guilherme Arantes e Roupa Nova o tempo inteiro. Às vezes eu quero dormir e tá ela tocando lá essa parada. Mas, porra, são informações que elas são... Por mais que elas sejam periféricas à tua vida pública e tudo Sim, mais, fazem parte da Jandira claro, Fegali, claro. né? Então, assim, a impressão que eu tenho é que o brasileiro não pesquisa muito sobre quem vai representá-lo, né? Eu penso assim, recentemente eu vi uma pesquisa, Igor, em que assim, a informação política ela vai muito pela TV aberta, né? E as pessoas se informam um pouco sobre, pela internet, da política. Tá. Como eu sou do mundo político, eu acho que essa informação não é muito colhida. É por uma parcela. Eu ser médica é mais conhecido do que eu ser baterista, eu acho, né? E como a mídia não divulga o parlamento, só divulga quando é coisa ruim, né? Alguém roubou, sai. Mas o que eu faço de bom, as minhas leis, as minhas participações importantes na vida política, isso não sai em lugar nenhum da mídia aberta. Eu estar aqui hoje, para mim, é muito importante, porque é um lugar onde eu vou dizer o que penso, abertamente, tranquilamente. Aham. O que você me perguntar, eu vou te responder. O que eu não souber, eu digo não sei, né? Mas são espaços que se abrem que são muito importantes, porque a mídia aberta ela não permite que a gente fale, né? Você acha que tem um interesse nesse sentido aí, de não divulgar as paradas? Será que é um interesse de jogar o público sempre contra a classe política? O que tu acha? Eu acho que não tem interesse em divulgar a boa política, né? Eu penso, inclusive, que há uma grande responsabilidade na abstenção de votos. As pessoas não validam o seu voto. Quer dizer, esse 30% de abstenção médio nas eleições brasileiras tem a ver com isso. Por que as pessoas acham que vão votar se elas não sabem nada? Elas acham que político é tudo igual, todo mundo rouba, todo mundo... Porque elas não sabem diferenciar um político do outro, porque isso não é passado para elas. Então, quem não se informa pelas redes sociais ou não se informa por outros meios ou outros mecanismos, não consegue fazer a diferença. E você não consegue chegar a todo mundo, é impossível. A minha rede social não chega a todo mundo. Sim. Então, ou eu vou pessoalmente nos territórios, e, obviamente, eu não vou conseguir andar por todos os territórios, ou as pessoas não sabem. Então, é muito difícil para a gente, pela nossa comunicação, chegar. Então, ser baterista, quem não conseguir chegar no meu site, que o site é uma coisa que é passiva, né? Você tem que buscar. A minha rede até tenta chegar, mas também não vai a todo... Verdade. Então, muita gente não sabe. Então, no meu Instagram, por exemplo, quando esse vídeo entrou, ele, em 12 horas, ele teve mais de 200 mil views. Legal. Juntando tudo, já deve ter lá, sei lá, 500 mil de views agora. Porque vai juntando, um vai passando para o outro, compartilha e tal, foi. Mas 500 mil de views de um post de bateria é 500 mil. Isso é pouco para o que a gente pensa que tem que divulgar Com certeza. desse lado seu que
é menos conhecido do que ser médico ou ser deputada federal. E nesse caso, eu imagino que tem um chamariz que é... Caralho, a Jandira tá tocando bateria. Que porra é essa? Mulher tocando bateria também é ainda mais por raro, cima, né? é mais raro, é verdade, verdade. Na época que eu tocava, só tinha eu, né? Só tinha eu de baterista. Mas o fato de você ser médica é importante, inclusive, porque, assim, se eu não estou enganado, foi por meio de liderar movimentos de médicos e tal que tu entrou na política, não foi? Sim. Tu tava no Pedro Ernesto, é isso? Eu era da UERJ, estudante de medicina da UERJ. Não fiz o movimento estudantil, não fui de centro acadêmico, não fui de diretório central, de grêmio. Mas eu entrei na defesa da saúde pública. Era um movimento chamado Médicos Residentes, que era já o médico formado. Eu estava no 5º ano e comecei a acompanhar, que é um movimento mais perto do sindical do que o movimento estudantil. Então, por ali, eu comecei a conhecer a luta pela saúde pública, né, a defesa do atual SUS, né, e fui me integrando à luta política ali. Na época não tinha SUS. Não ainda. O SUS veio na Constituição de 88. Tá. Isso era a década de 70 ainda. Tá bom. Né? Eu estava na faculdade e fui me integrando ali. E ali o partido ainda clandestino, né? PCdoB? O PCdoB clandestino. E eu conheci os militantes do partido na luta da saúde. Aí fui para o Sindicato dos Médicos depois de formada. Aí fui presidir a entidade estadual de médicos residentes. Depois fui para a presidência da entidade nacional, dirigi greves nacionais. E em 85, quando o partido veio para a legalidade, eu já estava no partido há 5 anos nesse momento, eu entrei em 81, ou seja, esse ano eu faço 41 anos de partido. Né? Eu já estava o partido veio para a legalidade, era a primeira eleição com a nossa legenda, em 86. E o partido na ditadura foi dizimado no estado do Rio de Janeiro. Dizimado. Muita gente morreu, muita gente foi dizimado de morto mesmo. Morto, desaparecido, muita gente. Rio de Janeiro foi um lugar que o alvo da ditadura foi muito pesado. Então, tinham poucas lideranças. E eu era uma liderança emergente ali no movimento sindical. Não tinha um cagaço, não, Jandira? De tomar um tiro também? Já era um período mais tranquilo, né? Já estava mais tranquilo. Década de 85, o partido veio à legalidade. Eu lutei pela legalidade, ainda entrei na ditadura ainda. Mas já num período pós-abertura, né? Já estava um período mais tranquilo. Quando o partido vem à legalidade, pós derrota da ditadura no colégio eleitoral, né? Em 86, aí o partido me pede para ser candidata. Eu entrei num conflito enorme, porque eu sabia que era um caminho que podia me tirar, inclusive, da profissão de médica. Porque é um caminho que, quando você vai, dificilmente você tem volta, né? E eu demorei muito para decidir. Mas eu senti que aquele apelo era um apelo muito forte, porque 40 anos o partido não tinha legenda na vida institucional. Eram 40 anos de ilegalidade já. Desde o governo Dutra, em 47, quando ele foi cassado. O partido participou da Constituição em 46, da Constituinte, com o Luiz Carlos Prestes, com o Maurício Grabois, com o Jorge Amado, que era da nossa bancada, com o João Amazonas, com aquela gente toda. Uns, inclusive, morreram no Araguaia, como Maurício Grabois, na guerrilha. E 40 anos sem participar, eu falei, poxa, como é que eu me recuso? Então, eu aceitei. Eu fui candidata a deputada estadual na época, porque a gente achava que não tinha força para eleger um deputado federal. E eu acabei sendo a mais votada do Estado naquela eleição. E realmente tirou da medicina? Acabou tirando. Eu ainda fiquei no hospital 4 anos sem receber, mas eu ia porque eu era da cardiologia pediátrica. Eu era cardiopediatra. E eu coordenava o ambulatório de febre reumática, que era um ambulatório de prevenção das cardiopatias. Então, eu ia lá. Eu continuei indo esses 4 anos, porque quando você gera uma relação com criança, é muito difícil você sair, né? Eu imagino. Então, eu fiquei ainda 4 anos indo, sem receber salário, porque eu estava licenciada. Mas, em 90, quando eu fui para Brasília, minha primeira eleição para deputada federal, eu estou no Congresso desde 91. Sim. Aí não deu mais, porque aí você ficava em Brasília, se uma criança passasse mal, você não estava aqui. E aí começou, eu avaliei que não dava para ser medíocre, nem como médica, nem como parlamentar. Aí eu resolvi me dedicar a uma única tarefa, que era ser uma boa parlamentar federal. Eu fui constituinte estadual, né, porque em 89 fizemos a Constituição Estadual, depois da Constituição de 88. E em 90 eu me elegi deputada federal. E desde lá
eu estou no Congresso. E logo de cara tu pega o impeachment do Collor, né? Logo de cara. Como é que foi isso daí? E votei o impeachment grávida da minha primeira filha, né? Eu me lembro que o meu voto pelo impeachment foi voto sim pelos que virão, que eu já pensava nela, né? Uhum. Bom, ó, o que eu me lembro sobre o... Porque, assim, você está falando do partido do PCdoB vir a legalidade em 85, então eu tenho a mesma idade que o PCdoB. Então, Legal, né? O PCdoB legal. Do PCdoB Porque o legal. PCdoB tem 100 anos. O PCdoB legal. Isso. Nesse sentido, na época do impeachment, eu era só uma criancinha, eu nem lembro direito, sabe? O que aconteceu ali? Bom, ali que aconteceu que houve uma grande construção para fazer a agenda que o capital financeiro queria que o Brasil seguisse. Porque, veja, quando nós aprovamos a Constituição, promulgamos a Constituição em 88, e aquele texto foi aprovado, ele foi aprovado na explosão do final da ditadura militar, né? Acabou a ditadura militar, num colégio que era deles, que era o colégio eleitoral, não foi numa eleição direta, né? E logo depois foi convocada a Constituinte. Então, havia uma demanda represada, né, por direitos civis, por direitos fundamentais, por uma saúde universal, por uma educação pública com recursos, por reforma agrária, por uma série de demandas que a ditadura não permitiu, por liberdades, inclusive, que explodiu ali, naquele texto. Mas ele foi na contramão de um movimento internacional que já tinha Ronald Reagan, já tinha Thatcher, já tinha o Chile virando para o neoliberalismo com pós-Pinochet, já tinha com Pinochet, né, já tinha uma virada internacional a partir de uma visão econômica neoliberal, e o Brasil foi na contramão, a Constituição brasileira foi na contramão do que já vinha de um tsunami internacional. Então, você veja que quando o Collor entra, ele entra, um ano depois a Constituição começa a ser mudada. A primeira proposta dele foi o chamado emendão do Collor, já queriam tirar o SUS da Constituição, já fazer a reforma da Previdência, tirar a Seguridade, ou seja, todos os direitos conquistados naquele momento, ele já entrou para fazer uma agenda de modificação de tudo que era conquista constitucional, para fazer a agenda que o capital financeiro queria, desnacionalizar a Petrobras, desnacionalizar a telecomunicação e tal. Só que ele não teve competência para isso, né? Para articular aquilo tudo. E, além disso, teve a chamada... Ele fez a ação da chamada corrupção do PC Farias de baixa intensidade, vamos dizer assim, né? Porra, baixa intensidade? Aquela corrupção, vamos dizer assim, mal articulada. Tá, né? Não tinha tanta experiência galinha, assim para né? ser um puta corrupto, entendi. Aquela armação que foi feita ali do PC Farias, aquela coisa que foi denunciada. Foi o irmão dele Depois que ele foi absolvido, né? no STF, não sei se você lembra disso. Não lembro. Depois foi tudo arquivado, mas naquele momento a CPI apurou uma série de problemas. Teve uma CPI, teve um processo, denúncia do irmão, aquela coisa do Elba, do carro, a casa da Dinda. Sim. Teve uma série de denúncias levantadas, né? E a CPI apurou, mas ele cai, na verdade, porque ele não foi suficiente para estruturar a agenda que o capital financeiro queria. E tu? Aí eles elegem Fernando Henrique Cardoso, que aí construiu aquela agenda de começar a desnacionalizar e mudar a Constituição. Tá, mas aí, nessa época daí do Collor, tu tinha acabado de chegar lá. Acabado de chegar. Mas... Foi o primeiro presidente que eu topei, assim. Né? Foi também, vocês foram eleitos juntos, não é? Foi. E na aí, mesma eleição. Daí vocês... juntos é foda, né? Mas na mesma eleição, né? Daí você chegou lá e tava vivendo... Não, na verdade não foi. Ele foi eleito em 89, que foi eleição solteira. Foi eleição solteira. Que Lula foi para o segundo turno com ele. Não foi a mesma eleição. A nossa eleição foi um ano depois. Foi em 90. Tá, então desculpa. Uma eleição solteira em 89. Ele assume em 90 e nós assumimos em 91.